Prontinho. Ótimo. Então, meus lindos, na classe today, na aula de hoje, we are going, alright, to understand. Nós iremos então entender um pouquinho, aprender um pouquinho about the US democracy, sobre então a democracia norte-americana, ok? Galerinha, primeiro, se a gente vai aprender sobre democracy, vamos primeiro entender o que é democracy, não é? Bom, democracy is a form of government. Então, a democracia ela é uma forma de governo in which, no qual the people, as pessoas, elas o quê? Elas have the power, elas possuem então o poder to choose, de escolher their leaders, os seus líderes. Tudo bem? Então, these leaders, esses líderes, eles take decisions, eles então tomam decisões about laws. Então, pessoal, a democracy é o quê? É uma form of government. Ela é então uma forma de governo no qual a people, tá? As pessoas então elas have the power, elas possuem então o poder to choose their leaders, para escolher então os seus líderes. Esses líderes eles take decisions, eles tomam então decisões sobre as leis, sobre as formas de governo, não é? Isso é democracy. Então, people have the power. As pessoas então possuem o poder. E pessoal, aqui nós temos então what political parties. Então, quais são os political parties? Quais são os partidos políticos que nós temos no US, que é nos Estados Unidos? Pessoal, nós temos two parties, dois partidos que dominam, tá, o cenário ou a democracy, tá, do US, dos Estados Unidos, que são os Democrats, os democratas e os Republicans, e os republicanos. Tudo bem? Um tem como símbolo o elephant, tá? O elefante. E o outro aqui um horse, não é? Então nós temos dois, tá? Duas, no caso, political parties, tá? Dois partidos políticos que então dominam o cenário ou a democracia norte-americana. Os Democrats e os Republicans. Bom, muita gente ainda tem dúvida ou não sabe, tá? O que é um e o que é o outro. Primeiro que os Democrats na election, tá? Na eleição de 2020 ou de 2020, tá? Eles têm o Joe Biden como o candidate, como candidato. Então, para esse ano, os Democrats trazem Joe Biden, tá? Como candidato, como o representante. E os Republicans, eles possuem em Donald Trump, tá? A hope, a esperança de uma re-election, de uma reeleição. Porque os Republicans, eles estão no power, no poder agora. Então, na election desse ano, na election de 2020, nós temos Joe Biden versus Donald Trump, ok? Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor quem é a direita, quem é o esquerda aqui, tá? Quais são no caso, os lados, tá? Quais são as instâncias, tá? As posições políticas. Bom, de um lado Democrats, do outro Republicans. Bom, qual é a filosofia? Os Democrats, pessoal, eles são liberal, eles são liberais, tá? Então, eles têm um left leaning. O que é esse leaning? Eles têm uma posição, tá? Mais à esquerda, tá? Lembrando que aqui a gente tem um Joe Biden, tá? Então, a philosophy, eles são liberais, tudo bem? Eles têm uma posição mais de esquerda, tudo bem? Bom, como são as social e as human ideas? Eles são based on community and social responsibility. Então, eles são baseados no quê? Na comunidade e na responsabilidade de um todo, na responsabilidade social. Agora, stance significa posição. Posição em assuntos militares.
Então, stance on military issues. Decreased spend. Então, eles acreditam no quê? Num spend, nos gastos, o quê? Uma diminuição de gastos. Decreased spend. Então, eles querem diminuir os gastos, tá? Para as forças militares. Qual é a stance, a posição no gay marriage? Eles support, tá? Eles apoiam. Alguns, é claro, que discordam dentro do partido, mas, em suma maioria, eles suportam. Qual é a stance, a posição no abortion? Eles acham que should remain legal. Eles acham, então, eles acreditam que deveria continuar legal. Eles apoiam o aborto. E a healthcare policy, ou seja, como que é a política deles, tá? A respeito do sistema de saúde. Eles acham que deveriam, ó, support universal healthcare. Eles apoiam, então, pessoal, um sistema de saúde universal, assim como o Brasil tem o SUS, tá? E eles strong support of government in healthcare. Então eles apoiam que o governo, tá? Eles apoiam então que o governo, digamos assim, subsidie, tá? E financie o sistema de saúde. Esse candidato, de novo, é o Joe Biden, tá? Então os Democrats é o Joe Biden. Então eles são liberais, eles são mais de esquerdas, tá? Eles acreditam que o exército deva diminuir os gastos, tá? Que o casamento gay deveria continuar, assim como o aborto, tá? E que o Estado devesse financiar, então, tá? O sistema de saúde. E os Republicans, eles são totalmente opostos. Se antes, tá? A gente viu os Democrats sendo liberal, eles já são conservatives, eles já são conservadores. E se os Democrats, eles têm uma posição mais de left, mais de esquerda, aqui eles têm de direita. Bom, qual que é a posição sobre social e human ideas? Como que é o social e as ideias humanas? Eles aqui são baseados no individual, tá? Em direitos individuais e na justiça. Do outro lado, a gente tem, tá? Baseados na comunidade e de uma responsabilidade mais social. Bom, e sobre os military issues, sobre, né, os problemas militares aí, sobre a posição militar. Aqui eles acham que a gente aumentar os gastos, então increase spending. E Samson gay marriage, e na posição, então, tá? Do casamento gay. Bom, eles já são opposed, tá? Eles já são contrários, tá? É claro que dentro do partido, alguns discordam do partido, mas em suma maioria, eles são o quê? Opposed. Eles são oposição, tá? Eles não querem, tá? Que isso seja legal. Assim como no aborto, tá? No aborto, tá? Eles acham que should not be legal, que não deveriam ser legal. Eles são contra. Então, Donald Trump, ele é conservador, de direita. Ele acha que os gastos militares devem ser aumentados. Ele é contra o casamento gay e também contra o aborto. E a healthcare policy, ou seja, a política, tá, do sistema público de saúde. Ele acha que o quê? Que private companies can provide healthcare service more efficiently. Então ele acha que empresas elas podem fornecer sistemas de saúde de uma forma mais eficiente. Tudo bem, pessoal? Então essa é a vertente Democrat e a vertente Republican. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí? Deu para aprender um pouquinho mais, pessoal? Bom, aqui a gente já tem os requirements, que são os pré-requisitos, então, para os presidential candidates, tá? Então, aqui a gente tem os pré-requisitos para os candidatos a presidente. Bom, the president must, o presidente, então, deve be a natural born citizen of the USA. Eles têm que ser, então, um candidato, tá? Natural, tudo bem? Dos Estados Unidos, ele tem que ser, então, americano, tem que ter nascido lá,
Be at least 35 years old. Ele tem que ter pelo menos 35 anos de idade. E have been a resident of the United States for 14 years. Então, ele tem que ser um residente dos Estados Unidos. Ele tem que ter morado lá por pelo menos 14 anos. Tudo bem? E vamos lá. Aqui que entra a charada, que muita gente não entende. Bom, que é o Electoral College, que é o colégio eleitoral. Pessoal, em other USA elections, ou seja, em outras eleições dos Estados Unidos, os candidates, eles are elected, eles são então eleitos directly by popular vote. Então, nas outras eleições, tá, dos Estados Unidos, os candidatos eles são eleitos diretamente pelo voto popular, assim como no Brasil, pela maioria. However, contudo, the president and vice president, ou seja, o presidente e o vice-presidente, eles are not elected, não são então eleitos diretamente, directly by citizens. Como assim, Lucas? Sim. Então, o presidente e o vice-presidente, eles não são eleitos diretamente pelos cidadãos. Eles não são então eleitos. Instead, ao invés disso, they are chosen, eles são escolhidos então by electors, tá? Through, através de um process called the Electoral College, tá? Esse processo de using electors, ele comes from the Constitution, então ele tá na Constituição. It was a compromise, é um compromisso entre o voto popular pelos cidadãos e o voto do Congresso. Como que isso funciona, pessoal? Então, after you cast, depois então que você deixa your ballot. Ballot, pessoal, é que aqui no Brasil a gente vota numa urna eletrônica. Lá é num ballot. É um voto o quê? É um voto preenchido, é um voto manual, digamos assim. A gente tem um ballot, que é isso aqui, ó, que é uma célula que eu tenho que preencher. Então, esse é um ballot. Tudo bem? Então, como que funciona? Depois que eu deixo o meu ballot para president, o meu voto ele vai para uma contagem no estado. Tudo bem? Então, after you cast your ballot for president, então depois que você deixa o seu ballot, que é a sua cédula para presidente, your vote, o seu voto, ele vai o quê? Para uma tally, para uma contagem do estado. Tudo bem? Em 48 estados e também em Washington DC, que é a capital, o vencedor daquele estado, ele gets all the electoral votes. Ele pega todos os votos daquele estado. Deu para entender? É mais ou menos assim, ó. Aqui está o Electoral College. Exemplo, no Texas, nós temos 38 eleitores, que é a representação no Congresso. Ou seja, se eu ganho no Texas, eu levo 38 votos. Se eu ganho na Califórnia, eu levo 55. Por quê? Porque é o colégio eleitoral daquele estado. Então, exemplo, o Trump, ele ganhou no Texas, exemplo, ele levou 1.001.000 votos. O Biden levou 1.000.000 de votos. Por um voto, o Biden perdeu 38. Deu para entender? O Biden, tá? O Biden, tá? Ele ganhou na Califórnia e em Nevada. Ele ganhou em 2 estados. Então ele levou 55 mais 6, 61, né? Votos. Agora o Trump, ele ganhou aqui, ó, no Texas, em Oklahoma, tá? 38 mais 7, ele ganhou aqui no Kansas, aqui nesse estado que tem mais 5, tá? Se não deu o número de votos de 2 estados, ele perde a eleição. É por isso, pessoal, que olha que legal, tá? Que é possível, it is possible, você ganhar pelo voto eleitoral, mas você perder pelo voto popular. Isso aconteceu em 2016 com Barack Obama. Melhor, com o Trump, desculpa, que ele perdeu a eleição para Hillary. Mas ele ganhou em mais estados que tem o quê? Que tem mais influência no colégio eleitoral. Deu para entender? Ó, exemplo.
O Trump, ele perdeu aqui, ó, nesse aqui que tem 3, nesse aqui que tem 3, em todos esses estados aqui, mas ele ganhou na Califórnia, tem 55. Ele ganha a eleição somente com a Califórnia e com o Texas. Deu para entender? Então, pessoal, de novo, depois que você deixa o seu voto, ele vai para uma contagem no estado. Então, o vencedor do estado, ele gets all the electoral votes. Ele ganha todos os eleitores do estado. Os únicos 2 estados que eles usam sistema de proporção é Maine e Nebraska. Que são esses estados aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, Nebraska, eles são 5, tá, votos. Então, se o Trump ou o Biden levar 50-50, eles levam, digamos assim, 2,5, 2,5. E no Maine, que é 2, tá? E 2, porque são 4 votos no total. Tá? Então, são os únicos 2 estados que tem um sistema de proporção. E não é aquele sistema onde você ganha todos os votos. Tá? E para ganhar, Lucas, a candidate, o candidato, ele precisa de pelo menos 270, então, electors, que é mais da metade. Tudo bem? E aqui, pessoal, a gente tem a última pesquisa que foi de ontem, ó. É 270 para ganhar. E, ó, que interessante. O Trump, ele perde, ó. Trump é o vermelhinho, tá? O Trump, ele perde, ele ganha no Texas, mas ele perde na Califórnia, que é um dos lugares mais importantes para a eleição, porque ele leva 55 votos. Então, o Trump perdeu na Califórnia, mas ele ganhou no Texas, né, que é o segundo em representatividade. Mas quando ele perde na Califórnia, ele já fica em desvantagem total, não é? Porque ele perde quase uma diferença de 20 votos, que é a diferença quase que ele tem hoje para o Biden. Tá vendo? Então, pessoal, ele talvez até pode ganhar, tá? Num volume de votos, mas ele perde, tudo bem, na questão do colégio eleitoral. Então, a última pesquisa mostra que o Trump perde, tá? Ele tem 198, digamos, juízes, eleitores, a gente chama de electors, e o Biden, ele tem 334. Então, pessoal, vocês perceberam então, não é? A diferença da democracia, da democracy nos Estados Unidos e da democracy aqui no Brasil. Todo mundo conseguiu entender, pessoal, então, como que funciona o sistema de votos lá e o sistema de votos aqui? A democracy no USA, nos Estados Unidos e a democracy aqui no Brasil? Aqui no Brasil, então, a maioria ganha. Lá não. Lá a gente tem a maioria por estado. E cada estado tem uma representatividade diferente no colégio eleitoral. Tudo bem, meus lindos? Alguma dúvida? Não. Deu para entender? E aí? Vocês preferem o sistema americano ou o sistema brasileiro de democracia? O que vocês preferem para presidente? E aí? Com certeza, né? Porque a gente tem a maioria prevalecendo, não é? Na última eleição, a Hillary, ela teve mais votos, porém, de novo, o Trump ganhou em estados com maior representatividade, então ele ganhou a eleição. Tudo bem? Pessoal, a viagem de vocês será semana que vem, eu vou mandar algumas perguntinhas sobre o tema, tá? Valendo 2 pontinhos, então. Tudo bem? Aham. E hoje, então, a gente vai, pessoal, começar, então, a Unit 8, que é a unidade 8 de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, na unidade 8, tá? A gente tem, então, a The US Democracy. Vocês acabaram de aprender um pouquinho mais, não é? E eu vou pedir agora, pessoal, para que vocês, então, abram na page 91. Para que vocês, então, abram na page 91, que é a página 91. Tudo bem? Na página 91, vocês têm um primeiro exercício que é esse aqui, ó.
Complete the sentence, ou seja, complete as frasezinhas com as palavrinhas do box. Ou seja, pessoal, vocês possuem aqui várias frasezinhas e um box, tá? Um gapzinho para vocês completarem. Tudo bem? Vamos fazer, então, algumas juntos? Ó, presidents, os presidentes, eles começam their term. Digamos assim, o mandato deles, tá? By giving, dando um inaugural. O que é inaugural? É inauguração, mas a gente tem uma palavrinha que é o quê? Inaugural address. Pessoal, completem aí e circulem esse termo inaugural address. Inaugural address, em inglês, é o discurso de posse. Sabe aquele primeiro discurso que o presidente faz? Então, é inaugural address o nome disso. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente nessa primeira página, vocês devem completar, tudo bem? As frasezinhas com as palavras que estão no box. Bom, eu vou fazer uma outra com vocês, tá? Que é essa estátua aqui, ó. Como chama essa estátua, pessoal? Vocês sabem, não é? É a estátua da Liberdade. liberdade, que em inglês é o quê? Library, tá? Ou liberty, tá? Depende, tá? Do local que você tá, o accent, que é o sotaque, a pronúncia também varia, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós temos o quê? Nós temos, ó, um ship e um airplane, não é? Qual palavrinha, na opinião de vocês, melhor descreve? Ó, a própria figura tem. É a palavrinha racism, que é racismo? É a palavrinha power, que é poder? Ou é a palavrinha government, que é governo? E aí, qual palavrinha vocês acreditam aí que better describes, que better completes the sentence? Power. Com certeza é power, né, Yuri? Então, power, tá? Aqui a primeira. Nós temos uma bandeira, não é? E nós temos, inclusive, a Casa Branca. Então, nós temos o quê? O Government. government, não é? E, por fim, ficou, então, não é? A palavrinha racism, tá? Ficou, então, a palavrinha racism. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Agora, Sim. vou até colocar aqui, não é? Races. No exercício 2, vocês devem, pessoal, choose three words, ou seja, escolher três palavrinhas do exercício anterior and write one sentence using each of them. Então, vocês devem montar, pessoal, três frasezinhas utilizando três palavrinhas do exercício anterior. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou te dar, então, um exemplo, tá? Trump, né? Ele tem o poder, has the power, né? Para o quê? To decide, né? About laws in the US. Então, Trump, ele tem o poder para o quê? To decide about many. Vamos falar assim, about many themes, sobre muitos temas in the US, nos Estados Unidos. Vamos pensar em outro exemplo. Racism is something, é algo que really bad. É algo realmente o quê? Muito ruim. E a outra, então, eu vou deixar com vocês. Tudo bem, pessoal? Eu vou avançar, então, na próxima, pessoal. Vocês precisam, tá? De novo, completar as frasezinhas, tá? Então, completar as frasezinhas com as palavras que estão aqui no box, tá? Que estão aqui, ó,
neste quadradinho. Tudo bem? Galerinha, olha a primeira. Life. Life é vida, não é? Life. Então, vida without. Vida sem. Vida sem o quê, pessoal? Que a gente pode colocar aí? Life without. Vida sem tarará é como um corpo sem um espírito. Vida sem racismo, vida sem poder, vida sem governo, vida sem endereço ou vida sem library, sem liberdade. E aí? O que a gente pode colocar aqui, pessoal? Library. Exatamente. Vida, então, sem liberdade. É o quê? É como um corpo sem um espírito. Tudo bem? Então, pessoal, nesse exercício aqui, vocês devem completar com as palavrinhas, tá? Do box. Aí, nós temos o listen and check. Nós podemos, então, pessoal, deixa eu abrir aqui. Nós podemos, então, ouvir no exercício 2, através do track 43, tá? Nós podemos, então, ouvir a track 43 e checar, então, se essas respostas estão corretas. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então, já que vocês abrem aí a plataforma de vocês, já vai aparecer a atividade de hoje, tá? Eu só vou editar, colocar para entrar agora e não ao meio-dia. Prontinho, tá? Vamos lá. Então, ó, na parte aqui de trás, vocês serão a track 43. Vamos ouvir? Vamos checar se a gente acertou? Track 43. A. Life without liberty is like a body without spirit. B. That government is best which governs least. C. President Obama vowed in his State of the Union address to make assisting domestic manufacturers a top priority for his second term. D. What it lies in our power to do, it lies in our power not to do. E. Racism is not born, it is taught. Tudo bem, pessoal? Eu não fiz as últimas, que eu quero que vocês, então, dêem uma lidinha mais tarde. Só que o próximo exercício, ele pediu para que vocês, então, escrevessem definições ou exemplos das palavrinhas que você utilizou para completar. Ou seja, utilizando as palavrinhas do box, né? Do quadradinho, eu quero, então, que vocês coloquem para mim ou as definitions ou example. Bom, vamos lá. Como que vocês podem fazer? Vão no Google e coloca Cambridge Dictionary. Lembra do Cambridge que eu falava para vocês? Ó, Cambridge Dictionary. O que é? Ó, vamos colocar a palavrinha racism. Então, racism é o que, pessoal? Ó, the belief, ou seja, é a crença que other race of people, que outras raças de pessoa are not good, não são boas quanto as que você possui. Então, this is racism. Então, vamos colocar aqui, ó, racism. Racism. É isso. Tudo bem? Vamos ver a próxima, que é power. Vocês podem colocar tanto a definition quanto a example. Tudo bem? Então, é a energy. Tá? Pode ser energia, pode ser o control over people and things. Ó, ou political control in a country. Eu acho que para nossa unit, essa é a melhor, não é? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, power. Não é? É o que power? É o political control in a country. Tudo bem? Vamos ver address. Vamos ver o que é address. To write a name or address or an envelope or parcel. Ó, the number of a building, o número de o quê? De um prédio e o nome da cidade, tá? Da rua e etc. Where it is, aonde isso fica, aonde isso está. Então, address. Tudo bem, pessoal? São só alguns exemplos.
Vocês podem dar um exemplo de address. Exemplo, rua, tarará, bairro, tá? É mais ou menos isso. Então, pessoal, essa foi a page 92. Na page 93, na página 93 agora, nós estamos na page 93, vocês têm um exercício, pessoal, que ele pode ajudar vocês a realizarem esse exercício, tá? Que vocês têm que fazer o quê? Combinar as palavrinhas com as definitions. Então, nós temos as palavrinhas nesse box, tá? E as definitions logo aqui. Exemplo, o que era mesmo, pessoal? Vamos ver juntos? O que era mesmo o inaugural address? Lembra que eu falei para vocês que era aquele discurso que o presidente faz logo que ele toma posse? Então, o inaugural address, a gente pode colocar que é o quê? É o speech, é o discurso que o presidente faz no primeiro quê? Dia de gabinete. Então, aqui, ó, inaugural address. Tudo bem? Vamos ver outro? Vamos lá. Vamos ver racism. Vamos ver a palavrinha racism. Ó, é o belief, é a crença que o human traits, né, que traços humanos e as diferenças, né, trazem o que? Uma superioridade para uma raça em particular. Isso é o quê? Isso é o racism. Mas, Lucas, eu tenho alguma dúvida. Então, como que eu sei se está certo ou não? Ó, olha o próximo exercício. Listen and check. Então, vamos lá para track 44 e vamos ouvir pelo menos alguns deles. Bora? Track 44. African American. African American. American of Black African descent. Ok? Duties. Duties. Moral commitment or obligation to someone or something. Equality. The equal treatment of people, irrespective of social or cultural differences. Government. System by which a state is ruled. Ideals. Principles or values pursued as a goal. Inaugural address. Speech a president makes at the start of his term of office. Liberty. Quality or state of being free. Market. Process by which the prices of goods and services are established. Power. Ability to control people and events. Racism. A belief that human traits and differences produce an inherent superiority of a particular race. Rights. Legal, moral, or ethical principles of freedom. Security. Form of protection. Terror. Violent or destructive acts committed to intimidate a population or government. Values. Sense of right and wrong, or the way something ought to be. Tudo bem, pessoal? Deu para acompanhar? Deu para entender, então, como ficou? Alguma dúvida? Não. E aqui, pessoal, a gente já começa, então, a gente já inicia o nosso new text. Pessoal, o nosso novo textinho, tá? Tem como nome Inaugural Address, ou seja, o discurso tá de posse, tá? Por isso até nós aprendemos um pouquinho mais sobre a democracia norte-americana. Pessoal, ao longo de algumas páginas, não de todas, tá? Das 2, 3 primeiras, vocês têm perguntinhas, tudo bem? Tá? Então, eu vou deixar aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? Na primeira parte, a gente tem uma introduçãozinha, tá? Sobre o período, tudo bem?
E na segunda página a gente já tem, tá? O início do discurso do Barack Obama de posse. Tudo bem? Então, ó, eu não fiz nenhuma perguntinha, tá? Somente na última página que ele conclui, tá? Então, tá bem tranquilo. Fechou? Eu vou deixar com vocês, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer a compreensão da página 102, que é a página da apostila, no qual vocês devem fazer a compreensão do textinho agora pela apostila. No primeiro exercício, pessoal, ele pede para que vocês, choose, para que vocês então escolham um pequeno parágrafo, tá, do discurso de posse do Barack Obama. E quero que vocês escrevam aqui. Tudo bem? Aí, pessoal, tá? Ele pede para que vocês então expliquem as razões da sua escolha, do porquê que você escolheu esse parágrafo. Tudo bem? Então, nas suas palavras aqui no exercício 4, eu quero que vocês escolham o porquê, tá? Que vocês me digam o porquê que vocês escolheram essa parte do discurso. Tudo bem? Nas partes que eu não fiz nenhuma perguntinha aqui, pessoal, ó, vocês têm todo o discurso dele. Tudo bem? Então, escolham uma parte do discurso, façam a compreensão. Tudo bem? Eu vou até depois realizar pelo menos uma com vocês, ó. Olha essa perguntinha da page 96. What is an oath? Ó. Tá? Vou tirar esse R aqui porque não tem. É aqui, ó. Oath. Tudo bem? What is an oath? Eu pergunto. What is an oath? Ó, eu falei que vocês poderiam pesquisar no Google para responder isso. Quando vocês colocam oath, ó, é o quê? É uma formal promise, ou seja, um oath em inglês é um juramento. Então ele diz aqui, ó, no textinho, que 44 Americans, 44 americanos, né, have now taken the presidential oath. Então, 44 americanos fizeram agora o quê? O juramento presidencial. Então, olha as perguntinhas como ficou fácil, né, agora para vocês nessa página 96, ó. What is an oath? Então, vocês podem colocar aqui, ó. What is an oath? A formal promise. Dá para responder aqui, ó. An oath is a formal, o quê? Promise. Tudo bem? Então, número 1 aqui está respondida. E a número 2? How many? Quantos Americans? Quantos americanos have taken the presidential oath? Quantos, então, presidentes fizeram, tá, esse juramento? Tá aqui, ó. 44. Então, escrevam. 44 Americans. 44 pessoas fizeram esse juramento. Primeira página está respondida. Tudo bem? A primeira eu perguntei, ó, who won? Quem venceu the USA election in 2008? Então, quem venceu a eleição em 2008? Why is he considered a symbol inicial? Por que ele é considerado, então, um símbolo por si só? Besides the election, além da eleição, what did the Democratic Party also win? Então, além da eleição, o que também o Partido Democrático ganhou? Lendo essa página, vocês já vão conseguir responder para mim. Tudo bem, pessoal? A minha VA vai se basear muito nessa atividade, então realizem, tá? Essa atividade não deixe de fazer, tudo bem? E aí, pessoal, eu só fiz algumas perguntinhas, tá? Na página 101. Assim que vocês abrirem a atividade, vai ter a apostilinha lá, então é só vocês abrirem a atividade que eu deixo a apostilinha. Ó, na atividade vocês possuem a apostila, que é tudo isso que eu passei para vocês agora, e também o PowerPoint da US Democracy, da democracia americana. Tudo bem? Bom, eu não respondi, não fiz com vocês as perguntinhas da page 101, a 101. Eu perguntei o que o Eduardo Galeano ele diz sobre o Barack Obama e o que a Naomi Klein ela diz também sobre Barack Obama.
tá? Tá aqui nessa parte do textinho as opiniões, tá? Sobre o Barack Obama. Pessoal, então... pessoal, vocês possuem um estudo, tá? Das keywords. E aqui, pessoal, vocês têm, então, keywords e aqui, definitions of these keywords, tá? Professor, eu fiquei em dúvida, eu não consegui fazer. Vem para Track 46. Porque a Track 46 é um momento onde vocês conseguem ouvir e checar as respostas. Vamos ouvir um pouquinho juntos? Vamos lá. Ó, Track 46. Oi? É o seu link, tá errado. O linkzinho tá errado, Anjo? Qual linkzinho tá errado? Da apostila? Ou do PowerPoint? Qual que tá errado? Apostila. Ah, apostila. Tá, maravilha. Tá do início do ano, né? Deixa pra mim que eu já vou consertar a apostilinha, tá? Acabou a live, já vai estar lá, porque já tá feito, tá? Já tá prontinho aqui. Já conserto. Obrigado, Vilma. Rapidinho eu já conserto com vocês. De nada. Vocês conseguem abrir na page agora a 103? Pra gente acompanhar juntos? Vamos? Vamos lá. A 103, áudio 46. Vamos lá comigo. Track 46. Charter. Document that lays out the granting of rights or authority. Creed. Set of fundamental beliefs, a principle. Deceit. Act or practice of deceiving. Dissent. To differ in opinion. Draft. Early version of a written work. Forebearers. Ancestor. Forefather. Grudgingly. Unwillingly. Reluctantly. Oath. A solemn affirmation of the truth or inviolability of one's words. Pledge. To make a solemn promise. Pursue. To seek a goal. Seize. To grab, take, or capture. Threat. Indication of imminent danger. Trust. Confidence in or reliance on a person. Tudo bem, pessoal? Vou tocar mais uma vez o início, tá? Vamos lá. Track 46. Charter. Document that lays out the granting of rights or authority. Creed. Set of fundamental beliefs, a principle. Deceit. Act or practice of deceiving. Dissent. Maravilha, pessoal? Deu para compreender? Deu para acompanhar pelo menos um pouquinho? Acho que vai ficar bem pouquinho para vocês fazerem, né, pessoal, depois da live. Vai ficar bem tranquilo para vocês, tá? Bom, aí vocês finalizam e entram na última página da nossa liçãozinha, tá? Para a próxima semana. Pessoal, vamos lá comigo, então. Eu vou até limpar aqui, deixar somente esse exercício aqui. Tudo bem? Vamos lá. Ó, nós estamos agora na page 104, na página 104, tá? E na página 104, pessoal, nós temos que completar, então, tá, o exercício com as palavrinhas que estão aqui, não é? Então, aqui a gente tem verbo to be,
A gente tem o have e o has. Não é? Eu percebi que tem bastante coisa do verbo to be e do have ou do has. Bom, lembra, pessoal, que os sujeitos na língua inglesa, eles eram escritos assim, ó. I, you, he, she, it, we e they. Correto? Vocês lembram disso? E quando a gente estava fazendo o presente, quando eu tinha o he, o she e o it, não é? Que eu estava me referindo a ele, ela ou alguma coisa, não é, pessoal? Eu colocava uma flexão do S. Exemplo, eu bebo é I drink. Você bebe, you drink. Ele bebe, he drinks. She drinks. It drink. Então, com he, o she e o it, eu tinha uma flexão do S. Só que para o have não era só colocar o Szinho. Eu escrevi ele assim, com o has. Ele era irregular a forma, não era só colocar um Szinho. Mas quando eu colocava o has, ou quando eu colocava o verbozinho com o Szinho, era sempre quando fosse o he, o she ou o it. Então, ó, 44 Americans. Tá? 44 Americans é have ou é has? 44 Americans não é ele ou ela, são eles. Então, aqui vai ser have. Deu para entender? Ó, do verbo to be, the oath, que é o que? O juramento. O juramento é eu sou, é o is ou é o are? Como que era o verbo to be mesmo? Era I am, you are, he is, she is. O juramento, pessoal, é ele. É o it, não é? Então é isso. Ó, América. Quem que é América? É have ou é has? America has, porque América é o quê? É o it, não estou falando de nenhum sujeito. Tudo bem? Então é isso que vocês devem fazer nesse exercício. Completar, pessoal. Lembra, olha esse aqui de baixo, we. Não pode ser reject, porque a flexão do S só acontece quando o quê? Quando eu tenho he, she, it. Aqui não é, aqui é o we. Então é o we reject. Tudo bem? Ó, nesse exercício, então, eu tenho que me preocupar com o he, com o she, com o it, para o quê? Para eu colocar a flexão do S, não é? E também do verbo to be, ó. Our nation, quem que é a nossa nação? Our nation, o quê? Is, nossa nação é ela. Our nation is at war. Então, galerinha, vocês devem completar com um presente simples e com o verbo to be. Vocês já fizeram muito. Olha aqui embaixo, ó, esse exercício. De novo, vocês devem completar ou com a flexão do S ou sem o S. Eu só uso S pro he, pro she, pro it, não é? Aqui não é he, she, it, então é we remember. Esse aqui tá errado, não é we remembers. Olha esse aqui, ó. They embody ou they embodies? É they embody. O embody está errado. Seria embody se fosse he, she ou it, ó. É we honor ou we honors? É we honor. Não pode ser we honors. Porque é só honors com he, com she e com it. Olha aqui embaixo, they. Como que é o verbo to be? É they am, they is ou they are, pessoal? They are. Então, pessoal, tá bem tranquilo. Tá bem sossegado esse exercício. Tudo bem? E aí vocês podem então checar na track 47. Então vamos checar. Ó, na track 47, vamos ver alguns juntos? Track 47. We remember with humble gratitude those brave Americans who at this very hour patrol far-off deserts and distant mountains. We honor them not only because they are the guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service, a willingness to find meaning in something greater than themselves. As much as government can do it is ultimately the faith and determination Eu vou of the tocar American mais uma vez
tá? Vou tocar mais uma vez, então, para que vocês acompanhem. E qualquer dúvida, vocês me falem, tá? Track 47. We remember with humble gratitude those brave Americans who at this very hour patrol far-off deserts and distant mountains. We honor them not only because they are the guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service, a willingness to find meaning in something greater than themselves. As much as government can do it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. Our challenges may be new, but those values upon which our success depends, honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism, these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. Maravilha, pessoal! Galerinha, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais da US Democracy.